E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur, tô lá do Raul. A gente vai trazer um vídeo diferente um pouco hoje. Mas antes disso, claro, deixar o like aí, se inscrever, seguir o canal aí. A gente tá sempre postando coisa aí, uns 3 vídeos por semana aí. Tem outro componente também no grupo, que infelizmente não está conosco hoje. Mas estamos sempre aí. Fernando está sempre presente, né? Sempre presente. E a gente vai trazer um vídeo. Não se assustem, calma um pouquinho. A gente vai explicar logo agora. Logo agora, para não já ficarem bravos aí e tal. Mas a gente tá trazendo aí exemplos de mais ou menos de onde são as escolhas do draft, certo? Você pode se assustar ali com o Andrew Wiggins, top pick logo de cara ali, pode ser um pouco estranho, né? Mas a gente tá pensando neles como prospectors, não como jogadores que se tornaram. A gente não tá draftando jogadores atuais. Fique claro, não é como se a liga acabasse e a gente fosse draftar quem você acha que seria top pick. Andrew Wiggins? Com certeza não. Mas a gente está analisando como um prospecto, como ele entrou na NBA, como era visto ele, né? Quais são as avaliações dele naquela época, né? Exatamente. E nisso a gente vai trazer esse vídeo hoje. A gente vai explicando aos pouquinhos aí o que cada um significa, o que a gente está procurando, o que a gente deixa de procurar ali, quais são os times que estão normalmente nessas posições de draft. O que a gente e que os times fazem, no caso, né? Isso. A gente, infelizmente, não seleciona ninguém. Se alguém tiver aí interessado em uma vaguinha. Mas aí a gente vai começar o vídeo aí, já trazendo esse top pick. Vamos lá. A gente tá olhando para caras que entraram na liga muito jovem, passaram por faculdade ou colégio, no caso do LeBron, né? Muito bem. São caras com expectativas muito altas, normalmente, né? Claro, são drafts e drafts, mas a gente normalmente enxerga esse cara. Eles estão à procura desse, né? Exatamente. Você vê aí, first round, primeiro pick aí da NBA, normalmente pega um All-NBAzinho, pelo menos. Até o caso do Andrew Wiggins, se não me engano, não foi? Acho que sim. Pelo menos All-Star. E a gente trouxe esses 5 nomes aí: LeBron James, Anthony Edwards, Kevin Durant, Anthony Davis e Andrew Wiggins aí. Um pouco polêmica aí, eu diria, né? Eu acho que o critério importante de diferenciar a primeira prateleira da segunda aí é justamente o refino técnico, né? Teve uma discussão na época do draft do Paulo Banqueiro, sobre quem ia ser o primeira escolha, quem não ia ser, e o Paulo Banqueiro ganhou justamente por esse refino técnico. O Paulo Banqueiro sabia no college fazer muito mais, tinha muito mais como se diz, versatilidade, muito mais fundamentos do que os outros dois. Ainda que o Chet era um cara bem refinado também. Sim. Mas é por isso que o Jabari Smith perdeu, porque ele era um cara cru demais para ser o top pick. Eles enxergam isso. Então, o Andrew Wiggins, na época da faculdade, em Kansas, ele jogava no time do Embiid e ele era o principal jogador, inclusive. Assim, é até um bom exemplo, porque os dois foram adaptados juntos, né? Sim. E seriam de novo, pô. Porque o Embiid tem alguns question marks. Seriam de novo, claro. Se fosse prospect, voltando ao Embiid de 17, 18 anos, o Wiggins de 18 anos. Que é justamente essa questão. Qual era a questão aí? Eu vou trazer agora o top 5. Qual a diferença do top pick para o top 5? O top 5, o cara tem um talento absurdo e algum refino técnico. Algum refino. Mas não tanto quanto o top pick. Você pode ver aí, por exemplo, caras que eu já citei, como o Chet. O Vitor Oladipo era o caso. Bradley Beal era um caso. Veio um pouco mais pronto o top pick, né? Veio um pouco mais pronto o top pick, exato. E ele já mostrou um pouco mais, tipo, eu consigo fazer eu já tenho no college o fadeaway da zona morta aqui, que você pode dar a bola para mim para resolver. Eu tenho um Eurostep bom, sabe? Esse tipo de coisa que é diferente. Você não vê caras jovens fazendo esse tipo de coisa. Quando você vê, você se assusta. Isso. E é por isso que eles são os tops. Outro exemplo também, o cara caiu pro top 5 ali, né? Aonde ele jogou, né? Por exemplo, o caso do Lamelo Ball aí, o caso do Luka Doncic também. Luka Doncic um pouquinho mais pesado assim, né? Mas por ser europeu, claro. Mas a falta de credibilidade de outras ligas fora da NCAA, né? O Lamelo Ball jogou na Austrália, o Luka Doncic jogou na Espanha, no Real Madrid, né? E o restante foi na NCAA. Vou além também, né? Um outro ponto importante de se analisar no draft é justamente o lugar que você jogou, inclusive dentro da NCAA. Por exemplo, a gente botou o Curry aí, ele jogou em Davidson, que é uma faculdade que joga uma conferência importante, mas é uma faculdade fraca.
Então, o que aconteceu com o Curry? O Curry não foi top 5, o Curry foi lottery, que porque ele caiu. Então, no caso, porque ele caiu porque ele era fisicamente subestimado, né? Enfim, fazendo propaganda do documentário do homem. Fisicamente era subestimado, sempre foi mesmo. E jogou na faculdade fraca. Se ele fizesse os mesmos números em Duke, sei lá, em Kentucky, ele estaria no top 5. Mas por que ele caiu? Justamente por causa desses dois fatores. Mas a escolha, a gente está olhando assim, racionalmente, a nossa escolha aqui do canal seria que o Curry deveria ter sido um top 5 na época. A gente julga que ele era um prospecto melhor que o Michael Flynn e parecido com o Ricky Rubio. O Ricky Rubio era um prospecto muito único na época por causa da idade com que ele jogou profissional muito bem. Mas mesmo assim a gente julgava ele melhor que esses dois jogadores escolhidos na frente dele, por exemplo, né? Ricky Rubio, que não tá na lista, mas era um cara com 16 anos que estava jogando contra os Estados Unidos na final das Olimpíadas. Olimpíadas. Não sabia qual era dos dois. Então, isso aí dá jogando mesmo, não tava só no time, né? Ele tava jogando de fato. E foi até por isso que a gente não trouxe ele aqui, porque se a gente trouxesse, ele ia ter que. Ele não era um cara muito didático, porque ele tinha muito potencial na época, mas ao mesmo tempo jogava numa liga estrangeira e ao mesmo tempo tinha alguns problemas de arremesso que ia fazer ele cair para um early second. Se o Rubio não fosse top 5, ele seria early second. É umas coisas meio deturpadas assim, mas são coisas que acontecem. A gente está aqui para explicar justamente essas mecânicas. Não estamos aqui para criar regras, só para explicá-las. E aí, passando para a Lottery, o que a gente está procurando no Lottery aí, com os exemplos que foi dado? No Lottery, a gente está avaliando, a gente está tentando fazer uma média ponderada de 2 fatores. Então, vamos fazer assim, é tipo uma somazinha. Você pega a pontuação de 0 a 100. Você pontua quanto em talento? Ah, eu pontuo 79 em talento. Beleza? Ah, de 0 a 100, você pontua quanto em estar pronto? Pontua quanto está pronto? Ah, pontuo 20. Aí 79 com 20, 99. Você divide por 2, dá perto de 50, né? Eu acho que é essa a procura. Quando no Lottery, as somas vão dar perto de 50. Essa médiazinha vai dar perto de 50. Esse score vai dar perto de 50. Então, eu posso dizer que o Lottery é simplesmente depende do time. Depende do time. O que está procurando, certo? Isso. Então, caso seja um time que está procurando um jogador ali que possa ajudar ele imediatamente e para ver se pula um pouquinho ali no degrau, seja um time, vira um time de playoffs, porque vale ressaltar que Lottery não foi dos playoffs, certo? E é isso. Eles escolheriam menos com base no talento e mais com base na preparação. Exatamente. É o caso do Kawhi Leonard, do Paul George, do Adebayo, e o caso do talento, que tinha um talento absurdo, um potencial muito grande, o Antetokounmpo. E o Porter Júnior também, né? Michael Porter Júnior, que caiu exatamente por lesão, né? Isso que é um dos outros pontos a se analisar, né? Exatamente. O cara que se machucou seriamente, não era um machucado normal, era nas costas, né? Uhum. Mas tá aí. Outro cara que foi subutilizado na faculdade, mas que por ser subutilizado na faculdade seria um outro, que é o Devin Booker, né? Famoso por armadores de Kentucky. Sim, que super entregam na NBA. Isso, sempre jogam muito bem na NBA, mas na faculdade... Pronto. O Devin Booker era sexto homem, né? O Devin Booker era sexto homem do time de Kentucky e... O Davis, inclusive, né? Ou não? Não, depois, ele veio depois. O Devin Booker era um sexto homem e é isso, né? Nessa soma, talvez, se ele tivesse mais espaço, ele seria até um top 5 se tivesse mais espaço na faculdade. Mas ele, como não teve muita oportunidade para mostrar talento, ele só teve oportunidade para mostrar o preparo dele, ele era um jogador que era visto como razoavelmente NBA ready. Ele contribuía com o time, sabe? Exatamente. Parece o Red Shepard desse ano. Sim. Ele contribuía com o time, sabe? Ele não tinha um talento absurdo, não parecia ter um talento absurdo. Ele entrava e contribuía nos minutos que tinha. Então, por isso que ele abaixou do top 5, porque a contribuição de talento dele abaixou um pouquinho. E aí ficou meio 50-50. Quando passa da média 50, o cara vai ser top 5, certamente. E já passando para o próximo, late first, você pode ver que são jogadores que normalmente ou já chegam pronto da defesa ali para contribuir no lado defensivo, né? Ou são jogadores que fizeram uns 4 anos da faculdade, 3 anos, aí que esse aí, por causa do Hammer Hack, do Jalen Brunson, do Josh Hart, acho que do Malcolm Brogdon, já chega um pouco mais velho. São times que estão nos playoffs, né? Que foram nos playoffs temporada regular, temporada passada, né? E que querem um cara que ajude ali, que se botar na rotação não vai ter problema. Um cara que já tem mais experiência, que foi o caso do Hammer Hack exatamente ano passado, né? Eu acho que o legal do Adversary Late First é justamente a habilidade que o jogador vai ter de impactar o jogo assim que entra, né?
Então, a ideia é selecionar o cara que vá servir como um starter, complementaria um titular de salário baixo, ou um banco, um reserva com muita participação. A única diferença aqui é que, nesse late first, o Arthur separou a defesa, é porque a defesa é uma coisa fácil de você chegar contribuindo bem na liga. A adaptação da defesa do college para a NBA não é tanta. Enfim, se você é um armador, por exemplo, a adaptação de você armar no college para você armar na NBA é brutal. E a defesa não, é muito mais fácil. É por isso que jogadores que entram já entram meio prontos, porque você, em geral, você já tem a sua estrela. Você já tem a sua estrela. Você quer um jogador para ajudar na defesa, ajudar na bola de 3. Essa questão do armador já tem exceção aí do Jalen Brunson aí, que foi 4 anos de Vila Nova. Isso. Vila Nova, que é uma faculdade conhecida por querer ganhar NCAA, não querer produzir jogadores. Os atletas ficarem muito tempo lá. Exatamente. Já passando para o próximo, early second. Antes disso, só destacar aqui o Harrison Barnes aqui, que a gente botou o scout dele como late first. O que aconteceu com o Harrison Barnes? Ele foi escolhido top 10 para o Golden State. Por que ele foi um top 10? Porque ele era o número 1 prospect no high school. Então, foi um erro de avaliação. Assim, ele jogou bem Golden State, inclusive, na verdade. Foi campeão e contribuindo, ainda que ele entregou o outro ano, mas o que a gente considerou? A gente considerou o erro de avaliação do Golden State. Deu certo para ele, no final das contas, mas o erro de avaliação foi supervalorizar o talento que ele apresentou no high school, que é muito comum nos Estados Unidos, eles fazem isso. E é um erro, assim. Em geral, é um erro. E, enfim, está aqui pontuando ele também. Seguindo a lógica, ele deveria ter caído no late first, mas o Golden State supervalorizou. E outra, se o Golden State não tivesse feito isso, outro time faria. Ele não seria late first nem a pau mesmo, porque ele tinha sido o recruta número 1, escolhido pelo North Carolina. Então, assim, ele era um cara que tinha credenciais muito grandes para estar aí. Mas olhando o scout do prospect, com certeza pecou. Já passou então por second, que é o início do second ali, a gente vai falar do mesma separação, os 14 primeiros do second, que não tem loteria, então são os 14 últimos da NBA de fato, são os 14 primeiros escolhidos na segunda rodada. A segunda rodada é um pouco uma bagunça, né? Mas a gente separou nesses times que não foram os playoffs, que foram os playoffs no segundo round, o que eles procuram, né? Já no início, são times que não foram para os playoffs. Em geral, tudo depende de troca. A gente tá botando esse estereótipo, assim, né? Um pouco para ajudar um pouco o trabalho. Entendimento. E a gente tá vendo caras que tem um certo potencial, certo? Então, o Siakam, quando entrou na liga, já era um pouco... ele era um cara alto, era rápido, mas não era tão forte, não tinha tanto fundamento. O Derek White também é um cara que já por um pouco mais alto ali dessa loteria do segundo round, né? Já é um cara que poderia ajudar um pouquinho ali, mas não foi na faculdade tão grande. Teve esse problema tanto de visibilidade ali, certo? Eu acho que visibilidade define muito bem tanto o early second quanto porque você é um late first e porque você é um late second. Acho que isso é um bom ponto. Visibilidade. Qual foi a faculdade que você jogou? Acho que diferencia muito, né? Isso é verdade. E isso, outros jogadores também que tinham um potencial bom e outros que podem contribuir também. Então, separa dependendo do time ali, mas normalmente são jogadores que têm menos visibilidade, de fato. Já no late second, uma coisa do early second no começo do second round, cara, uma coisa que é presente nesses jogadores sempre é um big question mark, eles chamam, que é uma grande dúvida sobre algum ponto específico do basquetebol deles. Por exemplo, o Chris Middleton, a gente repetiu, que é caracterizado aqui como erro, né, por muita gente, mas a gente repetiu, na nossa avaliação, ele seria uma escolha de early second mesmo, porque ele era um cara muito magro. Era um cara que tinha uma fragilidade física muito grande, assim. Não era muito atlético. Isso. Continua não sendo, né? Mas ele superou isso tudo matando bola pra caramba. Jordan Middleton. E refinando um pouco lá, e agora step back. Ele não chegou no NBA fazendo tudo isso, sabe? E é justamente um ponto que difere aí, porque ele seria early second de novo, né? Isso. Já passando pro late second aí, a gente pode ver aí já caras que têm algumas perguntas do jogo, alguns pontos de interrogações, tanto físicas quanto técnicas, né? Então, por exemplo, já para a parte um pouco mais técnica ali,
tanto o Patrick Bell quanto o Alex Caruso eram caras que tinham algumas perguntas. Pô, eu acho que é difícil eles contribuírem ofensivamente, apesar de defensivamente eles serem muito bons. São de faculdades pequenas. Isso vai somando uma coisa na outra, o cara vai caindo, late second. Já no outro lado ali, a gente vê alguns caras com limitações físicas já, né? Então, Draymond Green, Jokic, Bojan Bogdanovic, tem limitações físicas. Os dois últimos aí, o Jokic e o Bogdanovic, são europeus também, que prejudica mais ainda, cai nessa questão de visibilidade novamente, de questionar o nível da liga, certo? Se eles podem contribuir na NBA e afim, tem muito... Europeu normalmente tem muitas questões sobre o físico, né? Se eles são atléticos suficientes, se eles são rápidos suficientes, se eles podem contribuir de fato. Né? A gente fez um vídeo falando sobre as diferenças da regra da FIBA e da NBA, a gente vai deixar até aqui no final do vídeo, mas nele a gente mostra, por exemplo, o tamanho da quadra é diferente. Então, na Europa é muito mais fácil você ser um big que nem o Jokic, que você não tem uma mobilidade tão grande lateral, porque você não cobre grande distância, você consegue cobrir todo mundo ali pertinho. Claro, o carregador 3 segundos também ajuda, a regra 3 segundos defensivo que tem na NBA e não tem na FIBA também ajuda. Enfim, tem várias outras regras que ajudam eu, se quiser conferir o vídeo, mas... Vai estar no final o vídeo, né? Vai estar. Mas é justamente esse o ponto. Então, por que o Jokic foi selecionado? O Jokic não foi um late second, o Jokic foi um early second, porque o Denver tinha uma troca de second round. Mas se o Denver estivesse no local natural dele, o Jokic seria um late second. O Jokic não foi um early second por causa do... Não foi por causa do talento, nada. Foi porque o Denver era um time ready, mas já era meio ready. O que o Denver fez no mesmo draft, deixando claro. Ele tinha escolhido o Gobert no ano anterior e escolheu o Nurkic. E aí escolheu o Jokic. Então, o Jokic chegou no Denver, o Denver já tinha solucionado o problema. Já tinha solucionado a posição. Aí o Denver foi lá e selecionou mais um cara. Então, nessa hora, ele não está olhando tanto. Ele não está procurando o próximo LeBron James. Ele está olhando o cara, beleza, tenho 2 caras que vão disputar minha titularidade e eu vou pegar um cara aqui para ver se ajuda no banco. Porque o Denver já sabia que ia ter que trocar um. Não imaginava que ia ter que trocar 2 e ficar com o terceiro, né? Ninguém esperava ele ser uma super estrela. Por isso que a gente está novamente voltando. Normalmente a gente ressalta. Não estamos draftando jogadores com o que ele já fez na carreira. São jogadores prospectos, como se ele tivesse saído entrando no draft agora. E eu acho que esse até esse o ponto, porque o Gobert, inclusive, foi trocado no mesmo ano. Uhum. No mesmo ano dessa escolha. Por quê? Porque eles viram que o Nurkic tinha sido titular deles. Uhum. Então, tipo, dá para ver que não foi nada assertivo. E faz parte do processo mesmo. É esse processo. Já passando aí para o último, undrafted, caras que não foram selecionados dentro das 60 escolhas. E a gente vê um certo padrão ali. Padrão, eu não sei dizer. Tem o padrão de não ter jogado em faculdade grande. Né? Sim. Os caras que jogaram em faculdade grande contribuíram, eles vão entrar na liga direto, pelo draft. Exatamente. Esses são caras que são role players, em sua maioria. É muito difícil ter uma draft aí que é uma grande estrela. E a maioria, eu pelo menos vejo assim, a maioria tem grandes atributos físicos. Então, por exemplo, o Finney Smith era um cara muito grande, atlético, mas se ele conseguir arremessar bem, tá na liga. É um role player ali. Não vai ser uma super estrela, não vai ser uma estrela. Difícil é All-Star. Mas ele vai estar na liga, ele vai ser um role player. É uma boa aposta ali para estar. Uma aposta barata, você bota o seu de liga e espera o cara evoluir no arremesso, evoluir defendendo, enfim. Exatamente. Aí pode ver o Austin Reeves e o Max Strus também. São caras que... Max Strus é um pouco mais atlético, mas é um cara com grandes perguntas no questão no físico, né? Mas que tinha um potencial muito grande para o arremesso. Na defesa eles são muito ruins, além de não conseguirem acompanhar fisicamente. Mas são caras que têm um arremesso um potencial ali, e deram certo. Mas que, novamente, eles teriam sido undrafted caso fosse ser visto novamente. A gente julga que os times acertaram em deixar ele como undrafted. Por exemplo, a questão aí é por exemplo, do Austin Reeves. Se o Austin Reeves tiver feito a mesma coisa em Duke, a mesma coisa que ele fez em Duke, ele seria o Grayson Allen, pô. Entendeu? Até o Devin Booker, né? Porque ele é mais velho, né? Ele já entrou velho na liga, entendeu? Por isso que eu acho que o Grayson Allen é melhor. Porque ele não fez isso com 18 anos, ele fez isso com 23, né?
E foi a mesma coisa que o Chris Warren fez. O Chris Warren jogou muito bem, só que ele jogou muito bem em Duke. E é por isso que ele foi escolhido como late first, eu acho. É assim que funciona. E é engraçado perceber isso dentro dos Estados Unidos, né? Dentro do próprio Estados Unidos, eles separam. Faculdades que têm prestígio, faculdades que têm menos prestígio, isso faz você cair. E é ok, é justo, faz parte. Só há um momento que eles podem subir, que é no NCAA Tournament ali. Que se eles fizeram uma boa campanha nessa... Chama atenção. Chama atenção, o cara consegue ali ser um first round, o cara subir pro top 5, pro primeiro, pro 5, pro 10 até. Um pouco mais difícil, desculpa. Outra coisa também que... Mas não é impossível, né? O Ja Morant fez 2 bons tournaments e conseguiu ser top. Mas são 2, sim, não é? Ele fez 2, Outra coisa também da draft, que normalmente eles procuram caras mais jovens, certo? Que tem potencial para evoluir alguma coisa, algo específico, né? Então, como por exemplo, de novo, eu acho o Finney Smith um exemplo muito bom, né? Tanto que ele foi undrafted. Mas ele tem tudo, só falta arremessar. Se ele arremessar direitinho, tá dentro da liga. E foi o que ele conseguiu fazer, tá arremessando direitinho, e tá aí produzindo para a liga, né? Eu acho que uma coisa a separar aqui, deixar bem claro, é que no early second, né, tentou botar ali, eu não sei se ficou tão claro, é que tem times no second round, esses times mais fracos, né? Time que tá full tanque, o cara tá muito ruim. Pega o Siaka. O cara chuta na lua, velho. Tá ligado? O cara chuta na lua. Vai que o cara acerta um novo Siaka. O cara acerta o Siaka, o cara acerta. O Chris Middleton foi meio mais ou menos assim também. Mas, enfim, porque o Detroit tinha muitas escolhas naquele ano. Mas é isso. O cara chuta na lua, às vezes. E eu acho que isso faz parte da escolha do second round. Só deixando claro aqui. Porque, enfim, pode não ter ficado tão claro. E quanto isso do undraft, claro. Deixar de novo ressaltar aqui que acho que o Finney Smith é um exemplo perfeito, porque se a gente escolhesse o Finney Smith pelo que ele joga hoje, esse cara seria no mínimo late first. No mínimo late first. Quiçá lottery, talvez, a depender do time que tivesse no lottery. Sim, é um cara muito bom, mas tá no draft. E seria de novo. Mas eu acho que esse é o ponto, é mostrar como os times lá escolhem, né? A gente fez um vídeo explicando sobre as diferenças das regras. Eu acho que isso impacta muito nos drafts europeus aí e também nos prospectos que vêm de fora, né? A gente fez um vídeo falando do... Tá cada vez mais cedo, né? Tá cada vez... A gente fez um vídeo falando das diferenças, vai estar por aqui. Se você gostou aí, deixa um like, se inscreve. Tem mais conteúdo sobre esse. Nosso conteúdo sobre draft é muito forte. A gente tá tentando produzir aí. A gente não sabe muito bem quando sai esse vídeo, mas um dia vai sair. E que é um conteúdo atemporal, né? Mas é isso. Continue acompanhando a gente. Estamos juntos aí.